Lucas capítulo 9, versículos 56 ao 62. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vá e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, te seguirei, mas deixa primeiro me despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as aldeias e os lugares por onde havia de ir. Pai querido, em nome de Jesus, diante do teu trono, eu quero te adorar pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Ó Santo Espírito do Senhor, venha sobre as nossas vidas neste santuário, nesta oportunidade. Senhor, nós precisamos ser ministrados, nós precisamos que o teu Espírito fale conosco. Nós precisamos, ó Deus, ouvir o bradar do teu Espírito. Nós precisamos ouvir sentir a manifestação da tua presença. Fale-nos por tua bondade. É o pedido que te fazemos diante do teu trono, através do sangue da cruz. Amém. A Bíblia conta, o texto que nós lemos, que chegaram algumas pessoas para Jesus e propuseram para Jesus segui-lo. Falou assim: eu vou te seguir, eu vou com o Senhor. É engraçado, irmãos, que a Bíblia dá 3 características de pessoas que querem seguir Jesus. Vocês perceberam? Um chegou e falou assim: voluntariamente eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. Aonde o Senhor for, eu vou contigo. Ele falou assim: você não precisa me seguir por interesse, porque eu não tenho nada. Eu não tenho nenhuma casa. As raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde encostar a cabeça. Então por interesse você não vem atrás de mim não, que você não vai ter retorno por interesse nenhum. E na verdade, irmãos, olha só, todos nós, isso aqui vai ser muito forte para a sua vida hoje, para a minha também, porque Deus falou muito comigo hoje. Batista, nós seguimos Jesus com um plano B. Vocês sabiam disso? A gente segue Jesus com a ideia que se não der certo com Jesus, dá certo de outra forma. A gente não abre mão de tudo para seguir Jesus. Vocês já perceberam isso? E muitas das vezes, irmãos, preste bem atenção para você ouvir, a gente não abre mão nem do pecado para seguir Jesus. A gente quer seguir Jesus pecando, dentro daquilo que a gente quer. A gente quer seguir Jesus dentro de uma concepção, de uma visão nossa, pessoal. Em vez de Jesus nos usar, a gente quer usar Ele. A gente quer determinar para Jesus o que é que Ele vai fazer para que eu possa segui-lo. Se Ele não curar o meu pai, se Ele não fizer um milagre na minha mãe, se Ele não fizer um milagre no meu amigo, então Jesus não tem valor para mim. E muitas vezes, irmãos, a gente quer que Jesus faça as coisas dentro do que a gente acha
dentro da visão que a gente tem. Jesus não vai fazer, eu preciso te informar isso nesta noite. Ele vai fazer dentro do projeto dele, não é no seu, não é no meu. É bem verdade que eu queria muito, muito que muitas pessoas fossem alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Eu queria muito, muito, muito que muitas pessoas fossem cheias do Espírito Santo de Deus. Eu queria que essa igreja fizesse a diferença na terra. Eu queria que você fosse o maior instrumento que Deus levantou sobre a face do planeta. Que você fosse o Elias do século 21. Que você fosse o Billy Graham do século 21. Que você fosse o Billy Graham de Aragarças. Que você fosse o Moody que vive nos dias atuais. Que você fosse o Finney que Deus usou. Que você fosse o adorador que tocava o seu instrumento para curar os enfermos. Eu queria muito, muito, muito mesmo. Eu queria muito que o teu casamento fosse diferente. Eu queria muito que a tua alma fosse alcançada. Eu queria muito, muito, muito mesmo. Mas às vezes você não vai entender o projeto de Deus para a sua vida e prefere ter um plano B, uma segunda opção. Escute isso aqui. Um dia, Jesus estava ministrando uma palavra, e havia uma multidão de pessoas, e ele deu uma palavra muito dura, e as pessoas foram tudo embora. E Pedro, que era o homem mais assim, porque na verdade, irmãos, eu acho que Pedro era a pessoa que Jesus gostava de estar perto, porque Pedro não mentia, mesmo que ele falasse loucura, que ele falasse besteira, mas ele falava o que ele pensava. E às vezes, muitas das vezes, a gente não fala para Deus o que a gente pensa. A gente vai com a frasezinha pronta e fala assim: Senhor, sou teu servo, teu ungido. Na verdade, às vezes nem não é nada. Escute só. Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, o povo está indo embora. Não dá para maneirar o tom da palavra. Jesus vira para Pedro e fala assim: vocês querem ir também? Pode ir. Pensa uma palavra dura, irmão. Você quer ir atrás? Pode ir. Pega descendo. Subindo é contramão. Pode ir. Sabe o que Jesus estava falando? As coisas no meu reino é na visão do dono do reino. Não é na visão humana, irmão. Eu quero que você entenda isso. E se você olhar, eu vou te mostrar um exemplo da Bíblia. Um moço chamado Mefibosete. Já ouviu falar nesse nome? Ele era filho de Jonatas, neto de Saul. Jonatas era amigo de Davi. Escute isso aqui para você entender. Jonatas fez um acordo, um pacto com Davi. Falou: se um dia eu ficar bem na nação de Israel, nós vamos cuidar da família um do outro. Preste atenção. Um dia os filisteus ordenaram a peleja contra a nação de Israel. Diz a Bíblia, irmão, tem uns negócios na Bíblia que a gente acredita porque está na Bíblia. A couraça de um soldado era de escamas de ferro, para você entender. Então uma lança, uma flecha, não passava aquilo. Se batesse no peito de um soldado, ela batia e voltava. Um arqueiro, a Bíblia fala, na simplicidade, levantou o seu arco e lançou uma flecha, e ela subiu. Sabe onde que ela caiu? Entre as escamas da couraça de Saul, e atravessou-lhe o peito e matou. Assim, morreu. Escute só, irmão. Nessa guerra, os filisteus decidiram, escute isso aqui, matar todos os da linhagem real, todo mundo, para que não tivesse herdeiro do trono. E uma babá, uma ama de leite, pegou o filho de Jonatas, que era neto de Saul, e foi correr com ele, para que os filisteus não matassem. E ela tropeçou no batente da porta e deixou o menino cair. E ele quebrou os 2 tornozelos.
Hoje nós temos ortopedistas, naquela época não tinha, e o menino ficou aleijado. Esse menino, ele foi levado para uma das cidades de refúgio de Israel, chamado Lodebar. Escute só, irmão, a cidade de refúgio era o seguinte: quando alguém cometia um acidente, atropelava uma pessoa, matava uma pessoa por acidente, eles enviavam essa pessoa para a cidade de refúgio, até que os parentes da pessoa que foi morta morresse, para que não pudesse vingar o sangue. Lá na cidade de refúgio, não podia matar, mas se ele saísse de lá, os parentes do morto poderiam matar ele. Então Lodebar era uma das cidades de refúgio de Israel. Escute isso aí. O nome Lodebar quer dizer lugar de tristeza, ou lugar de silêncio. É o significado do nome. Mefibosete foi mandado para lá para viver de favor na casa de Mequir. Ele morava num local aonde, escute isso aqui para você entender, aonde jogava lixo. Então, escute só, Mefibosete era um provável sucessor do trono de Israel, agora morava no lugar do silêncio, numa cidade de refúgio, no lugar que jogava lixo, de favor. Quando Davi assumiu o trono, ele chegou para os oficiais, os secretários, e falou assim: olha, existe alguém da casa de Saul, algum parente de Saul? Lá tinha um moço, um secretário, talvez um cozinheiro. Ninguém sabe qual que era o ofício que esse moço, ele trabalhava no reino de Davi. Ninguém sabe. Chamado Ziba. E Ziba chega para Davi e fala assim: ó Davi, tem um moço, um dos filhos, um neto de Saul, filho chamado Mefibosete, que mora lá em Lodebar. Escute isso aqui, irmão. Irmão, preste atenção nisso aqui. Por que o crente sofre? Por que o crente passa por provação? Por que nós, como igreja, como povo de Deus, passamos por sofrimento? Por que nós passamos por adversidades? Escute isso aqui, olhe para mim. O segredo é que Deus quer preparar a sua vida para receber as promessas que você tem. Deus não vai entregar para você nada de qualquer jeito, não tem valor, irmão. Pastor, e se essa doença me pegar e eu morrer? Deus tem um plano nisso também. É Ele que controla. Não mudou nada. É Deus que controla a existência do homem sobre a face da terra. Ei, os dias do pastor Marcos estão contados sobre a face da terra, assim como estão os seus dias também. E na verdade, sabe por que nós sofremos com as percas, com a morte? É porque, querido, você não foi criado para morrer, mas o pecado trouxe a morte. Você não foi criado para viver, você foi criado para viver eternamente. Mas uma escolha lá no jardim do Éden mudou o contexto da nossa existência, e nós morremos. Você não foi criado para morrer. Você não foi criado para morrer. E a sua alma sabe disso. O Espírito que está dentro de você sabe disso. Que você não foi criado para morrer. E quando nós morremos, sofremos. Porque nós não temos essa natureza. A natureza que Deus colocou na minha vida e na sua é para a eternidade. Agora, irmão, Mefibosete, o descendente do trono, no lugar do silêncio, de favor, numa cidade de refúgio. Escute, cidade de refúgio lá na nação de Israel era a mesma coisa que morar numa favela, e de favor. Pastor, mas o homem era descendente do trono. Sabe o que eu quero que você entenda? Olha aqui, irmão.
A Bíblia fala que um dia Davi, o rei, se levantou. A Bíblia fala literalmente, um dia o rei se levantou do seu trono e perguntou: tem alguém? Olha aqui, se o rei se coloca de pé no trono, é porque algo de extraordinário vai acontecer. Ei, Deus está olhando você e está de pé para destinar a bênção que Ele prometeu para a tua vida. Não adianta, irmão, pastor, e olha, deixa eu te falar, tem uma pessoa lá no meu trabalho que me persegue. Deus tem promessa para a tua vida, meu filho. Descansa a tua cabeça, descansa a tua alma, descansa teu coração, descansa a tua vida, porque Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Ah não, pastor, mas eu estou passando por uma tristeza profunda. A tristeza não vai impedir Deus de cumprir a promessa que Ele tem contigo. Eu preciso que nós entendamos, foi o que Deus me falou. Igreja do Senhor, povo de Deus, você que está conectado comigo. Irmãos, não existe nada sobre a face dessa terra que impeça Deus de cumprir na sua vida aquilo que Ele projetou. Você é um projeto de Deus. Você é algo que Deus projetou na terra. E não adianta. Pastor, e o que eu faço com a tristeza? Ela vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Pastor, o que eu faço com a prova? Ela vai ter que bater em retirada em nome de Jesus, porque Deus já projetou para você o tempo da tua bênção. Irmãos, e de repente o rei o coloca de pé e fala assim: eu preciso de saber. Ah não, mas tem um, olha irmão, preste atenção nisso aqui. Tem um aleijado que mora numa favela, para você entender. Manda chamar. Imagine, irmão, deixa eu desenhar para você. Bequia, o secretário do rei Davi, ele pega, arruma a carruagem, bem arrumadinho, pega o cavalo real, as roupas do rei. Pô, mas cadê o rei? Não, nós estamos indo lá em Lodebar, na favela, no lugar do silêncio, buscar um homem que o rei mandou. Não, mas na favela, no lugar da tristeza, é lá mesmo. Nós vamos lá buscar ele. Quem que é? Não, é um aleijado. Aleijado é. Escute isso aqui, irmão. Preste atenção. Quando Mefibosete chega lá no palácio real, tinha uma comitiva aguardando. Os secretários, os cozinheiros, os costureiros, o povo que cuida do cabelo, porque na presença do rei você não pode entrar de qualquer jeito. Olha aqui para mim. Ei, na tua vida, olhe para mim. Na tua vida, na tua vida, na tua vida, na tua vida, no teu ministério, no teu casamento, na tua vida com Deus, na tua alma, não pode ter um plano B. Só tem um. É vitória com Deus. Aleluia. Não tem segunda opção, irmão. Não tem. Eu preciso que você entenda. Quando nós decidimos por Jesus, Ele falou aqui, ó, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, sabe por quê? Escute isso aqui para você entender, irmão. Eu quero que você entenda o que é que Jesus está falando aqui. O arado é puxado por um boi. O arado era uma peça de um pedaço de ferro enfincado numa madeira, amarrava no cabresto do boi e o boi arrastava para poder revirar a terra para plantar. O arado era puxado por um boi. Escute isso aqui. O sacrifício de um boi lá no Antigo Testamento é um tipo do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Escute isso aqui. Deixa Cristo guiar a tua vida. Não olha para trás. Não olha para trás. Não olha, irmão. Pastor, e as perdas? Não olha.
Pastor, e a tristeza? Não olha. Pastor, e os recursos? Não olha. Não olha para trás. Pastor, e a luta? Não olha para trás. Não olha não. Pastor, e a angústia? Não olha para trás não. Pastor, e a adversidade? Não olha para trás não. Não olha. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. É difícil, tem hora que é difícil, tem hora que você... Pastor, e se eu chorar? Não tem problema, mas chora olhando para frente. Pastor, e se eu me entristecer? Entristece olhando para frente. Pastor, e se a dor tomar conta do meu coração? Deixa a dor tomar conta do teu coração, mas não tire os olhos da cruz de Cristo, não tire os olhos da presença de Deus, não tire os olhos da esperança, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O rei mandou te avisar. Ei, o rei mandou te avisar. Ele mandou te dizer que Ele não esqueceu de você, que Ele não esqueceu da promessa que Ele tem contigo, Ele não esqueceu do teu ministério, Ele não esqueceu da chamada que Ele tem com você, Ele não esqueceu da tua família, Ele não esqueceu da promessa, Ele não esqueceu daquilo que Ele projetou com a tua vida. Ele não esqueceu. O problema, meu Deus, é quando nós estamos em risco. A primeira coisa que nós desejamos fazer é voltar para trás, é desistir. Desiste não. Escute, irmãos. Escute, olha para mim. Na tua vida, na tua salvação, no teu compromisso com Deus, não coloque uma segunda opção. Não coloque uma segunda opção. Porque o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não coloque uma segunda opção. Escute, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, eu vou te dar uma palavra tão forte para a tua alma. Todo mundo fala de Sadraque, Mesaque e Abdenego, não fala? De Daniel, não fala? Quantas vezes eu mesmo já preguei aqui sobre esses meninos? Deixa eu contar um negócio para vocês. Vocês sabiam que a primeira coisa que fizeram com aqueles 4 rapazes, quando eles chegaram lá em Babilônia, foi castrar, cortar os órgãos sexuais deles? Vocês sabiam disso? Eles eram eunucos. Mas nem assim eles desistiram de ser fiel a Deus, irmãos. E a gente quer desistir por tão pouco, meu Deus. E às vezes até mesmo sem prova, voluntariamente a gente quer desistir e quer entregar a nossa vida, a nossa batalha, a nossa guerra. Ei, não desista, meu Deus. Aqueles meninos, irmãos, fizeram uma estátua, um ídolo. Olha aqui para mim. Muitos de nós temos trocado a nossa fé por sexo. Pastor, que é isso? É isso mesmo que você está ouvindo. E não tire a mente desse negócio não, porque Deus quer mudar a sua vida. Muitos de nós temos trocado a nossa fé por mentira, por engano, por soberba, por arrogância. A gente tem tocado por pecados. A gente tem voltado para trás por pecados, por falta de compromisso, falta de dedicação. E a gente tem voltado. Muitos de nós que por internet. Vocês querem saber qual que é o Facebook do pastor Marquinhos? Vocês querem saber?
Vocês entram no Facebook da pastora Andréia, que vocês vão entrar no meu. O que tem lá é o que ela põe. Sabe por quê? Cadê meu telefone? Até o Evaldo sabe a senha do meu telefone. Quem quiser. Sabe por quê? Não tem nada para esconder de ninguém. Eu não vou voltar para trás por causa dessas porcarias, irmão. Eu não vou voltar para trás por causa do amor que eu tenho que dedicar a você como igreja. Eu não vou voltar para trás porque eu vou deixar de falar a verdade para a sua vida. Eu não vou voltar para trás por deixar de amar você e de orar por você. Não vou voltar. Aquele que lança a mão do arado e não olha para trás, não está apto. E não adianta você querer mudar. Sabe qual que é a visão que eu tenho? Paulo foi muito feliz, irmãos. O viver é Cristo e o morrer é ganho. E muitos de nós temos trocado. Tem ninguém olhando. Você já viu essa cena? Você quer ver um negócio tanto que isso é sério? Tem marido que tira a foto da constelação da Via Láctea e coloca como senha no celular. 355 mil vezes, e na digital do dedão minguinho do pé para poder abrir o celular, irmão. Esconder da esposa o quê? Aquele que lança a mão no arado. 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 E olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Não é para fazer a obra não, irmão, é para morar lá. E não adianta você querer mudar não. Passou e a tristeza? Nós vamos vencer ela, porque na presença de Deus, a própria tristeza salta de alegria. Deixa eu te dizer uma coisa. As perdas é para ensinar para mim e para você que nós não somos nada mesmo, irmão. Se não for a graça de Deus, nós vamos perecer. Se não for a misericórdia do Senhor, nós vamos perecer. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás. Pastor, mas eu sou crente, 3 vezes crente, eu visto roupa até no pé, mas fofoca dos outros, irmão. Ah não, mas eu sou certinho com os meus negócios, mas fica vendo mulher pelada na internet. Que isso, pastor? É isso mesmo, não adianta você achar ruim não. Engana a mulher, engana o marido. Tem uns trem que não adianta você querer mudar não. E aí, irmão, chega perto da mulher com o coração machucado. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não está apto. Não adianta você querer mudar. Pastor, e as perdas? Meu filho, olha aqui para mim. Minha filha, olha aqui para mim. Chora, lamenta, chora de novo, peça a graça de Deus, mas não desiste. Deus vai te dar graça para vencer. Fui lá para a beira do rio, no sábado à tarde. Sentei numa pedra lá e chorei. Falei, Senhor, me dá graça. Ele falou, eu sou contigo, vou te abençoar. Eu tenho projeto com a sua vida. Eu ainda não cumpri as promessas que eu tenho com você. Eu já te dei visão do meu reino na terra, e eu tenho que te usar para fazer isso. Eu vou te usar. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, escute isso aqui. Você que está conectado comigo, eu não tenho vaidade de ser famoso, mas eu tenho vaidade de tornar o nome do Senhor famoso na terra. Eu quero que você conheça Jesus. Aleluia. E tem gente, irmão, que aí não, irmão, tem uns trem que é complicado. Paz do Senhor, meus irmãos. Ah, que besteira, irmão. Para com isso.
Não, lá na igreja, se não me der oportunidade, irmão, para com isso. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não está apto, irmão. Sabe por quê? Olha para mim. Quem manda é o rei. Quem determina é o rei. Ah não, se Jesus não fizer desse jeito, irmão, você sem Deus, você não é nada. E Deus sem você, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus eterno, soberano, magnífico, grande, maravilhoso, conselheiro, Deus da paz, Deus forte, Deus poderoso, Senhor dos exércitos. Ele continua sendo o mesmo Deus, o mesmo. E às vezes a gente quer colocar Deus no canto da parede. Não, se não for desse jeito, esquece, irmão. Faz isso com Deus não. Ah não, eu tenho que determinar. Esquece. Deus vai fazer do jeito dele e sempre vai ser do jeito dele. E agora eu vou te dar uma coisa, te dizer, é a última palavra para nós encerrar. Eu quero que você fique de pé. Preste atenção nisso aqui. Olha aqui, olhe para mim. Cuidado com o que você semeia. Cuidado, vai ter que colher. Pastor, mas o que é isso? Cuidado com a tua semeadura. Vai ter que colher. Não adianta não. E não adianta.